vocês se lembram de mim? Eu, na aula passada, falei com vocês um pouco sobre mediação, sobre conflito e sobre a pirâmide de Maslow. Agora, nós vamos falar sobre algumas ferramentas que os membros do condomínio podem usar para ter uma comunicação mais eficaz com os condôminos. Então, a empatia. O que é empatia? Empatia não é simpatia. Empatia é você, o quê? Colocar-se nos sapatos do outro, tá certo? Você interessar-se verdadeiramente sobre o outro, sobre os sentimentos do outro, tá certo? E identificar as necessidades do outro. Aquilo que nós falamos na pirâmide de Maslow na aula passada. Saber onde a pessoa está com todas as suas necessidades satisfeitas. Então, identificar as necessidades, tá certo? Por que a empatia é bom? Por que é bom quando você conversar com as pessoas, você de fato olhar para elas, você mostrar que está interessado naquilo que ela está falando, você de fato fazer perguntas sobre o que ela está falando, você não interromper a pessoa quando ela está falando. Por quê? Porque isso aproxima a pessoa de você, aproxima a pessoa do outro, tá certo? Dá esse respeito, demonstra para a outra o respeito que você tem por aquilo que ela está falando. Quando você mostra para a pessoa e quando a pessoa se sente acolhida nessa empatia, aquilo que ficou resolvido é voluntariamente cumprido. Por quê? Porque ela se sentiu acolhida naquele momento, na discussão daquele problema, tá certo? A pessoa, quando se sente acolhida, ela fala mais. Então, você pode ter ideias e opções para resolver aquele conflito muito mais vantajosas, maior número de opções para escolher entre elas para resolver. Auxilia a construir um consenso. Por quê? Porque quando você acolhe o outro, quando o outro se sente acolhido, ele se sente livre para acordar. Então, esse consenso, ele é livre e ele vai atender ambas as partes, tá certo? Pode restabelecer o diálogo. Por quê? Se a pessoa está me ouvindo, eu vou querer falar para ela. Agora, se ela faz de conta que está me ouvindo, se ela me interrompe toda hora, se ela não me dá atenção, se ela está olhando para cima e batendo na mesa, eu não vou falar com ela. Então, não há o quê? Restabelecimento de diálogo, se você não tiver empatia com o outro, tá? Restabelece ou preserva, não é? O relacionamento. Por quê? Tô lá numa briga com meu vizinho. Eu vou conversar com ele e eu digo para ele assim, pode falar que eu estou lhe ouvindo. Não, eu compreendo o que você está dizendo. Olha, isso aqui eu não compreendi direito. Você podia me explicar melhor? Você está sendo respeitoso, está mostrando para ele que você está tentando entender e do jeito que ele falou você não conseguiu. Então isso faz o quê? Restabelece ou preserva o relacionamento entre as pessoas que estão envolvidas, ok? O que é resiliência? É um termo que está na moda, né? Fulano é resiliente, fulano é empático. Aliás, todos esses termos da mediação estão na moda. Mas a resiliência, o que é? É a capacidade que o ser humano tem de superar os conflitos, não é? Ou passar pelas pressões psicológicas de forma positiva, não é? E ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente sai de um conflito, é importante que a pessoa que estava conduzindo essa solução saiba mostrar para essas pessoas que elas estão saindo dali melhores. Pessoas que estão convivendo melhor e que, graças à situação e ao desafio, não é? Ao conflito, elas puderam ser melhores. Então, é usar o conflito de forma positiva. Olha que bom que nós estivemos aqui, que bom que nós podemos dialogar sobre isso, que bom que vocês chegaram a um acordo. E esse acordo pode transformar vocês em pessoas melhores e um exemplo para a nossa comunidade.
tá? Porque as pessoas vão ver, não é que vocês que eram pessoas que tinham alguma dificuldade de se relacionar ou de se comunicar, hoje estão aí, não é, fazendo um acordo e resolvendo um problema, um conflito de uma forma positiva e inteligente. Então, mostra para essas pessoas que elas cresceram quando optaram por conversar, optaram por ter um diálogo e conseguiram sair dessa situação de forma vitoriosa. Mas não é vitoriosa, eu ganhei de você. É vitoriosa, nós ganhamos. O condomínio como um todo ganhou. A sociedade ganhou porque duas pessoas ou duas famílias estão num relacionamento muito melhor. Está certo? E nós temos também a comunicação não violenta. Todo mundo já deve ter ouvido falar em CNV. A história das girafinhas, do lobo, aquela coisa. Eu não vou entrar nesse mérito da história da CNV aqui. Eu vou falar com vocês só sobre os 4 passos de uma comunicação não violenta. Quais são eles? Observação, sentimentos, necessidade e pedidos. Então, ao invés de você julgar, você vai observar. Ao invés de você avaliar, você vai falar dos seus sentimentos. Ao invés de você falar de estratégias, você vai falar das necessidades. E ao invés de dar ordens, você vai fazer pedidos. Né? Então, você precisa, numa situação de conflito, parar e pensar. Peraí, eu vou julgar, vou avaliar, vou inventar uma estratégia ou vou dizer eu quero? Ou eu vou observar, falar dos meus sentimentos, das minhas necessidades, olha a pirâmide de Maslow lá, e dos meus pedidos, do que eu gostaria que acontecesse. Não é? Então, eu vou ter que exercitar o quê? A empatia, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, e eu vou voltar. Vamos dar um exemplo, então, de comunicação não violenta. Vamos dizer que eu tenha um problema para resolver com um vizinho que, deixa eu ver, deixa o cachorro dele sozinho e o bichinho fica latindo o dia inteiro, tá certo? Então eu vou dizer para ele, olha, vizinho, Antônio, Pedro, o que for, eu observo que quando você sai para trabalhar, durante o dia, o seu bichinho, o seu cachorrinho fica sozinho. E então ele late muito, ele deve sentir muita falta sua, não é? Eu sinto que isso me incomoda muito. Não só o fato da dor do cachorrinho, de estar sozinho, do bichinho, não é? Mas também o fato do barulho no meu ouvido, tá certo? Agora, isso vai de encontro a uma necessidade minha de ter silêncio na minha casa durante o dia, porque eu estou trabalhando em home office. Então, eu queria muito que isso fosse resolvido, tá? Eu queria muito que isso fosse resolvido. Eu gostaria que o seu cachorro passasse por um treinamento, por um adestramento. Ou então que você deixasse ele na casa de algum familiar, porque o coitadinho sofre muito e, além disso, eu sinto uma necessidade que não está sendo cumprida, não está sendo atendida. Não é diferente do que eu dizer, pô, João, teu cachorro fica latindo aí o tempo todo, não deixa ninguém em paz, não dá pra você dar um jeito nesse cachorro? Não é diferente? Claro que é. A pessoa que é abordada com observações, sentimentos, necessidades e pedidos, ela faz o quê? Ela se sente, não é constrangida a te atender, mas ela vai falar assim, poxa, essa pessoa está me respeitando. Ela está falando de coisas que são caras para ela. Ela não está reclamando do barulho do meu cachorro. Ela está falando de uma coisa real e que faz diferença na vida dela. E na minha também, porque de fato o meu bichinho fica sozinho e sofre. Então, essa abordagem da comunicação não violenta, ela traz um diálogo construtivo, ao invés de trazer, porque aí você fala para o Antônio, pô, Antônio, esse cachorro faz barulho, não sei o que, ele vai responder, o barulho do meu cachorro, vai você também.
Pronto, ninguém resolveu nada. Agora, se você trata ele assim, você consegue que ele te responda assim. E aí vocês conseguem ter uma comunicação construtiva, ok? E as perguntas? Por exemplo, você está no meio de uma resolução ou de uma discussão com a pessoa. E você precisa perguntar para a pessoa. Perguntar para saber o que está acontecendo. O que acontece que aquela pessoa faz barulho? O que acontece que ela precisa deixar aquele cachorro sozinho? O que acontece que o filho dela desce e faz xixi no corredor? Qual é o problema? Então você precisa de perguntas de investigação para saber. Você precisa de perguntas de interesse. O que são perguntas de interesse? Quando você vai mostrar para ele que você está interessado naquela situação. Já não é mais investigação. Porque a investigação é só você saber o que é e como ocorre. O interesse é você mostrar para ele que, além de querer saber como é que ocorre, você está interessado mais a fundo nessa situação, ok? E aí você quer descobrir os objetivos. O que essa pessoa quer? Ela quer consertar, quer cuidar do cachorro, não quer? Qual é o objetivo dessa pessoa? Vai descobrir se tem desníveis de poder. Por exemplo, a pessoa que mora no 304 é um juiz e a pessoa que mora no 204 é uma pessoa que trabalha numa TI de uma empresa pequena. Então é lógico que ela se sente o quê? Ela sente um desnível de poder, porque ela vai dizer que não adianta reclamar desse juiz aí, porque ele é juiz, ele manda em tudo. Então há um desnível, a pessoa não se sente acolhida, tá certo? Então, pergunta para descobrir as emoções. Você vai perguntar, como você se sente em relação a isso? Como você se sentiria se fosse diferente, não é? E perguntas para gerar empatia. Como é que são perguntas para gerar empatia? Se você estivesse no lugar dessa pessoa, como você gostaria que fosse? As pessoas costumam dizer, eu não sei. Aí você diz assim, e se você soubesse, como seria? Porque aí a pessoa começa a falar. E sempre perguntas abertas. O que são perguntas abertas? São aquelas que não admitem respostas como sim ou não. Você estava lá? Estava. Não resolveu nada, não é? Então, essas perguntas que a pessoa vai dizer não, estava, um verbo, uma palavra, não é pergunta que vai ajudar você a solucionar a questão, ok? Como a mediação pode contribuir nos relacionamentos interpessoais do condomínio? Bom, o principal objetivo da mediação qual é? É melhorar a comunicação, não é? Entre as pessoas envolvidas em uma disputa, tá certo? Então, como que a mediação vai melhorar essa comunicação? Com essas ferramentas que eu disse aqui atrás. Com a comunicação não violenta, com a empatia, com a resiliência. O mediador não é mágico. Mediação não é terapia, não vai resolver todos os conflitos, mas vai melhorar essa comunicação entre as pessoas envolvidas, tá certo? Então você vai para a mediação, você não vai pensar assim, eu vou resolver tudo, essa mediação vai resolver minha vida. Não, você vai ter uma oportunidade de estar falando com a pessoa que está em conflito com você sobre o conflito de uma forma positiva, tá certo? Mas pode ser que não se resolva. Resolvendo, o que vai acontecer? Vai haver um acordo. Mas se não resolver, o que vai acontecer? Vai melhorar a comunicação entre as pessoas. Por quê? Porque a mediação vai ensinar para elas como conversar de forma respeitosa e com empatia. Ok? Agora nós vamos ver um vídeo sobre empatia, que é, como eu já disse lá atrás, diferente de simpatia. Ok? Vamos lá?